Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Frata, analista técnico. Desde 2017, realizo trabalho educacional para vocês nas redes sociais, trazendo estudos com análise gráfica com a intenção de auxiliar vocês em alguma tomada de decisão para montar alguma operação ou encerrar alguma operação. No vídeo de hoje, então, eu vou trazer o estudo de Petro 4 no gráfico mensal de longo prazo e semanal de médio prazo. Nesses dois prazos, o ativo está formando configuração gráfica baixista e teria um potencial de queda de 40% se efetivamente acionar os padrões e confirmar os mesmos. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, elas são todas iguais, Danilo 2Ls, Frata 2Ts. Tem o meu canal no Telegram, que o link está na descrição desse vídeo, é Danilo Frata Oficial, e aqui no canal do YouTube, claro, eu faço vídeo diariamente para vocês com estudo de curto, médio e longo prazo. Bora então para o gráfico verificar aqui os movimentos de Petrobras, né? Então vou iniciar aqui, pessoal, o estudo com o gráfico de longo prazo. Para a gente tentar entender o futuro na análise gráfica, a gente tem que olhar para o passado. Petrobras, pessoal, lá no mês 11, né, de 2020, efetivamente entrou em tendência de alta, que foi a formação do pivô de alta, né, pivô primário. Todo pivô primário inicia uma tendência de alta. Posteriormente, o ativo no gráfico mensal, longo prazo, fez um pullback em cima do suporte, deixando um martelinho. A confirmação desse martelo seria um pullback para a retomada da tendência. Efetivamente retomou, posteriormente segurou aqui no topo histórico, fez a formação de um canal de alta, né? Depois de uma correção de alguns meses, fez o pivô de alta, retomou a tendência de alta, fez uma correção lateral, fez um pivô de alta e retomou a sua tendência de alta. Então, o ativo vem de uma longa tendência de alta iniciada lá em 2020. Tendência primária, que é o gráfico mensal, é uma tendência que dura meses e anos, tá certo? Então, iniciou efetivamente essa tendência de alta lá em 2020, no mês 11. E aqui, no mês 10 de 2022, deixou um sinalzão de topo, tá? Que é esta estrela cadente, um volume extremamente alto. Vamos verificar aqui se não é o volume histórico do ativo. Para o gráfico mensal é o volume histórico do ativo. Então, sinal de topo e uma indicação possível de exaustão do movimento. Depois de fazer aqui esta barra de conotação vendedora, né? Fez um movimento baixista, chegou a cair, deixa eu ver aqui quantos por cento, chegou a cair 14%, né? E sentiu uma forte pressão de compra, que foi essa vela na parte inferior, sustentando a tendência de alta. Posteriormente, fez o mesmo movimento, fazendo aqui um pullback no suporte, antiga resistência, e na LTA deixando um martelo. No mês seguinte, fez o mesmo movimento, deixando uma barra compradora em cima da LTA. Mas aqui a gente consegue observar já o volume, né? O volume muito abaixo da média. Lembrando que para o mercado subir e para o ativo subir, precisa de volume, precisa de gente interessada comprando o ativo. Então, a partir daqui a gente vê uma consolidação lateral com volume extremamente baixo. E a gente já observa, né, que o ativo forma aqui uma resistência importante, né? É uma resistência aqui na casa dos R$26. Então, a gente já consegue observar no longo prazo que pode ter uma formação de topo fundo descendente. Mas, por enquanto, aqui a tendência é de alta. No mês seguinte, deixa uma barra de dúvida com volume mais baixo ainda, sustentando aquela resistência, né? Então, consolidou aqui o movimento lateral mais longo, tá certo? E no mês seguinte, tenta romper o suporte. Aqui é o mês de fevereiro de 2023. Sentadinho em cima do suporte, né? Deixa aqui eu tirar meus estudos.
para vocês entenderem um pouquinho mais essa questão de suporte e resistência, que é uma questão básica, né, da análise técnica, tá? Então, como que a gente verifica? Uma das formas de verificar suporte e resistência, que é o que eu utilizo, pessoal, é verificar se o corpo do candle rompe uma região relevante, né? Então, aqui a marcação do topo com volume histórico, candle de exaustão, e a partir desse momento, o preço do ativo não consegue fechar acima desta resistência, que é a mínima do candle vendedor. E também, né, claro, não consegue fechar abaixo desse suporte e não consegue fechar abaixo desta região de preço, que é esta consolidação curta. E a gente observa um volume extremamente baixo, volume de exaustão e baixo. Aqui o volume, então, está me indicando possível distribuição, uma indicação técnica de volume antes de iniciar uma tendência de baixa. Então, aqui, sentadinho em cima do suporte, sentadinho em cima da LTA, e agora, neste mês que se iniciou, que é o mês de abril, segue sustentando o suporte. Então, Petrobras aqui, pessoal, eu não vejo, por enquanto, oportunidade de compra no longo prazo, justamente porque já chegou em alvo de longo prazo, porque tem uma marcação de topo, volume de exaustão, nós temos volume muito baixo, que indica possível distribuição. Eu vejo que o ativo respeita a resistência de 26, por esse motivo eu não vejo, por enquanto, compra no longo prazo. Nós temos aqui no longo prazo uma chance de reversão de tendência, pessoal. Essa reversão de tendência aconteceria como? Se o preço do ativo fechar abaixo de R$ 23,00 e permanecer abaixo de R$ 23,00, né? Como, por exemplo, fazer um pivô e confirmar. Se isso acontecer, é reversão de tendência no longo prazo gráfico mensal, que é o rompimento da LTA e a perda do suporte e pivô de baixa, tá certo? Então, muita atenção para os comprados no longo prazo. Quem quer deixar o stop longe, no longo prazo, o stop é na casa de 20,80 ou R$ 21,00. Então, por esse motivo, eu não vejo compra e vejo um potencial grande de queda em Petrobras, que vocês já vão verificar isso no gráfico semanal. Como que o ativo sustenta um cenário de alta? Só se fechar com uma barra, rompendo essa estrutura de resistência, romper 26, romper 27. Tá? Daí sim teria uma oportunidade possível de compra. Fora isso, eu não vejo oportunidade de compra por causa desses motivos gráficos, principalmente o volume que me chama a atenção aí, que é um volume que indica distribuição no ativo. Tá? Então aí o gráfico mensal. Pô, Danilo, tu falou que tem uma chance de 40% de queda, mas até agora eu não ouvi nada de fazer esse estudo. Vou agora para o gráfico semanal explicar para você esta possibilidade, tá? Gráfico semanal, pessoal. O que a gente teve? O ativo vinha em tendência de alta. Aqui é o rompimento falso, tá? E foi também aqui onde tivemos, né, uma divergência bem grande, que é este movimento, quando o preço faz topo, aqui o preço fez isso, tá? E o indicador fez isso, ó, BV, aqui o IFR e aqui o histograma. Então, a divergência aqui, antes de acontecer a marcação do topo, né? Que é isso aqui, a divergência já tinha me indicado sinal de fraqueza, né? Então, assim fica mais claro, né? Aqui é o mês 8, tá? Aqui é o mês 8. E aqui é o mês 10. E aqui é o mês 10, né? Então, a gente tem aqui no preço do ativo topos ascendentes, indicador OBV, IFR, histograma, topos descendentes, indicação de divergência, indicação de fraqueza, movimento, possível reversão de tendência, principalmente quando tem essa indicação nos 3 indicadores, tá? Então, efetivamente, marcou o topo ali e tivemos reversão de tendência no gráfico semanal. Gráfico mensal, tendência primária, e semanal, tendência secundária, que é uma tendência que dura semanas e meses, tá? Então, desde lá, a gente teve esse movimento de reversão de tendência dentro dos meus padrões. Por quê? No gráfico semanal, porque nós temos o topo duplo. Topo duplo é figura de reversão. E aí fez a reversão e segurou lá naquele suporte do gráfico mensal. Que figura que a gente tem sendo montada aqui para iniciar uma grande tendência de baixa? Nós temos uma formação de um oco
gigante, que é um ombro, cabeça, ombro, que é uma figura de reversão de tendência. Então a gente teve uma figura de reversão de tendência mais curta, topo duplo, que foi a reversão no prazo mais curto. E nós temos esse grande oco para a reversão de tendência. Por enquanto não acionou, tá? O oco aqui, a princípio, aciona se perder a região de 22. Então, para consolidar de vez cenário baixista, precisa fazer um pivô abaixo de 23 e acionar esse oco, que seria um movimento assim, tá? E aí, a partir do ponto atual que a gente está, que inclusive no gráfico semanal já perdeu a LTA, já está abaixo da LTA, que é um primeiro sinal de reversão, né? Se isso acontecer, pessoal, eu tenho um alvo aqui inicial para uma queda de 30%, que seria o primeiro alvo do ombro, cabeça, ombro. E o segundo alvo seria uma queda aqui de quase 50% se for efetivamente confirmar esse oco. Tá certo? Então tem um potencial gigante de queda aqui em Petrobras, explicado para vocês os motivos no gráfico mensal e os motivos no gráfico semanal, tá? Onde também a gente encontra aqui um cenário de distribuição, né? Olha só a média despencando aqui, a média do volume, e o preço lateral, que é um sinal de distribuição. Então, para efetivamente acionar aqui o padrão baixista deste prazo, fazer um pivô aqui rompendo 23 e confirmando o pivô. Aí eu tenho um alvo aqui deste padrão de ombro, cabeça, ombro, nestas regiões em azul. Enquanto o preço do ativo ficar abaixo dessa linha vermelha, ficar abaixo de 26, eu não vejo chance de compra em Petrobras, eu vejo chance e oportunidade para se operar vendido no longo prazo e médio prazo, tá certo, pessoal? Então, explicado para vocês aí o potencial de queda de Petrobras, as figuras gráficas que estão me indicando este potencial e também a questão do volume, que o volume é muito importante para a definição de tendência, para a força de tendência, onde com volume a gente consegue identificar acumulação e distribuição, beleza? Então, quem está comprado em Petrobras visando o longo prazo e médio prazo, muito cuidado, muita atenção, né? Eu sugeri ali um possível stop do longo prazo e para quem quer pegar uma oportunidade de venda para um prazo mais longo, montado ali o cenário para vocês no gráfico semanal. Tá certo, galera? Então é isso, encerrando por aqui para vocês este estudo. Ótimos trades para todo mundo, valeu, um abraço.